Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. João capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Respondeu Jesus e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Olhe para mim, pois eu quero conversar com você durante alguns minutos. Mas é importante nós entendermos o que estava acontecendo no ambiente onde Nicodemos frequentava. Nicodemos era um dos príncipes dos fariseus. Era um estudioso. Era um homem extremamente respeitado em meio à sua comunidade. Mas Nicodemos, ele começa a lidar com algumas situações. A primeira é o que as pessoas estão falando de Jesus. No ambiente que Nicodemos frequenta, estão dizendo que Jesus é um comilão, que ele é um beberrão. No ambiente em que Nicodemos está frequentando, dizem que Jesus tem poder oriundo ou com origem no inferno. Ou seja, a fama de Jesus no ambiente que Nicodemos costuma frequentar, o que falam de Jesus não é muito bom. E Nicodemos começa a ouvir aquela fama negativa de Jesus. Aquela fama que coloca Jesus como um charlatão, que coloca Jesus, ou que procura descredenciá-lo, né, da função que ele veio desempenhar. Ou seja, o que chega aos ouvidos de Nicodemos são informações extremamente negativas a respeito de Jesus. É isso que ele está ouvindo. Mas Nicodemos também tem tido a oportunidade de ouvir o que está acontecendo fora do meio que ele frequenta. Nicodemos também é capaz de notar que existem testemunhos de milagres, que Jesus está fazendo coisas, que ele tem em suas mãos um poder que começa a atrair a atenção de Nicodemos. Nós vemos um homem em meio a uma encruzilhada. De um lado ele ouve o que seus amigos da sinagoga e as pessoas que não simpatizam com Jesus, ele ouve falar mal de Jesus. Mas ele também consegue ver pessoas com testemunhos de cura, de libertação. Ele consegue ouvir que Jesus, ele tem um discurso, ele tem uma mensagem que tem atraído multidões. Eu quero que você entenda que a situação que nós estamos não é diferente
da de Nicodemos. Hoje nós temos também os dois lados. Hoje nós olhamos a má fama do evangelho, a má fama da igreja. Hoje nós vemos, muitas vezes, falar mal. Quando nós olhamos para a igreja hoje, ou seja, aquilo que representa, né, a palavra de Deus e o próprio Deus, nós começamos a ver que as notícias em torno da igreja não são boas. Nós ouvimos que líderes religiosos se aproveitam da boa-fé das pessoas para tirar de pessoas coisas. Nós vemos líderes religiosos, né, seja ele com notoriedade nacional ou apenas numa igreja local, se tornando um arbitrário, envolvidos em histórias escusas, relacionamentos inadequados. Qual é a função? É a mesma desta época. É jogar lama no nome de Cristo. É descredenciá-lo. É tentar dizer que ele não é bom, que não é verdadeiro, que é duvidoso, sabe? É criar algum desconforto em torno disso. Mas, inevitavelmente também, nós conseguimos enxergar quem procura se aproximar e ver mais de perto. O que Cristo está fazendo na vida, na família, na história de pessoas. Também é possível observar os milagres que Ele está fazendo. Os casamentos que Ele está restaurando. As curas, a prosperidade que Ele tem trazido e a restauração para algumas pessoas. Então, grande parte dos ouvintes, e talvez alguns deles estejam aqui hoje nas dependências da igreja, se deparam com duas histórias. A história dos aproveitadores, a história que mancha o nome de Jesus, que denigre o nome dele, mas também uma história positiva, de milagres, de conquista, de realizações, de testemunhos, de transformação. Nicodemos se depara com essa situação. Mas é muito importante nós olharmos qual será o posicionamento dele mediante as histórias que ele ouve. Eu gosto da maturidade, não é à toa que ele é um mestre, não é à toa que ele é alguém extremamente respeitado. Porque apesar de ouvir duas histórias tão distintas, duas famas, né, tão diferentes, Nicodemos, ele começa a ser atraído. Sabe aquela história, fale mal ou fale bem, mas fale de mim? Me parece que Nicodemos está notando que Jesus se tornou o centro das atenções. Será que tudo que fala a respeito de bom dele é verdadeiro? Será que tudo que fala de mal dele também é verdadeiro? O que se faz quando não se sabe a verdade de fato? Vai olhar mais de perto. Nicodemos, ele vai procurar Jesus. Por quê? Porque tem algumas coisas que estão desconexas. Sabe? Jesus está sob uma plataforma, é verdade, e para algumas pessoas aquilo é extremamente desagradável. E Nicodemos começa a lidar com isso. Porque gente madura, quando ouve alguma coisa, seja de bom ou seja de ruim, deve buscar esclarecimento. Nicodemos vai procurar Jesus, sim, com algumas dúvidas, com alguns questionamentos, é verdade. Mas o que ele quer? Ele quer ver Jesus de perto. Ele não quer ficar com a posição de seus correligionários e seus companheiros da sinagoga. Mas também ele não quer ouvir histórias, né, alheias, que formate seu pensamento. Ele quer procurar Jesus. Mas como? Ele é um dos principais da sinagoga. Se descobrirem que ele, como mestre entre os fariseus, procura Jesus, vai ficar feio para ele. Provavelmente, ele vai ser descredenciado no meio da sinagoga.
Você pode dizer para mim assim, mas que dane-se. Se é para procurar Jesus, que ele vai lá. Não, não pensa assim não. Porque Nicodemos é tão maduro que ele consegue entender que se tudo aquilo é verdade, o pensamento da sinagoga precisa mudar. O pensamento daquelas pessoas que estão falando mal de Jesus precisa ser revisto. Ele poderia procurar Jesus durante o dia, sim ou não? E isso chegaria na sinagoga e o pessoal nem iria ouvi-lo mais. Ia dizer, Nicodemos se corrompeu. Mas apesar de tudo isso, o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer uma coisa. Eu sei que em todos nós, gente, em todos nós, na humanidade inteira, ao longo de todo o tempo, quando Deus criou o homem, Ele colocou uma lacuna que precisa ser preenchida de forma espiritual. Qualquer sociedade, em qualquer tempo que o homem existe, sempre, onde a religião aparentemente nunca chegou, você chegava lá, o cara adorava um rato, o outro um sol, o outro uma cobra, o outro uma vaca, o outro... Por quê? Porque no homem existe um vazio que só pode ser preenchido de forma espiritual. Olha só, isso é magnífico. E quando eu olho para essa situação, o que eu vejo? Eu vejo a nossa história. Por que você está aqui? Ah, pastor, pode falar sério? Eu estou aqui porque eu ouvi falar desse culto de segunda-feira, que dá muita gente, e eu gosto de tumulto, onde tem muita gente, eu gosto de estar presente. Isso. Não, pastor, sabe o que é? Eu escutei no rádio. Não, pastor, um amigo meu falou, eu nem conheço o senhor, mas disseram que o senhor é muito engraçado, então eu vim. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei a desculpa que Deus arrumou para te trazer. Mas eu só sei de uma coisa. Você só está aqui porque Ele resolveu que você viria aqui hoje. A desculpa que Ele te deu, eu não sei. Você pode falar, foi encher a minha paciência. Eu nem queria vir, que eu nem gosto de crente. Sabe? Mas ficaram, vamos lá. Eu vim por causa de um chato. Você pode ter certeza que você está chamando Deus de chato. Porque você só está aqui, por quê? Porque Deus resolveu que hoje te traria neste lugar. Porque você não vai conseguir me convencer que tendo um reino paralelo espiritual e tendo um rei das trevas, que provavelmente fez de tudo para impedir você de chegar aqui, certo? E Deus não deixou, às vezes, você nem perceber. Você falou assim, hoje deu tudo certo para me vir aqui. Porque você não viu o mundo espiritual se movendo a seu favor. Você não viu anjos pelejando, desobstruindo, entrando com providência. E Deus dizendo, eu quero ele hoje lá. Entendeu? É assim, você não está aqui por acaso. Deus está no controle de todas as coisas.